1 Reis, capítulo de número 21, é uma leitura conhecida. Anteriormente nós já até abordamos esse texto aqui, mas em virtude também do Dia dos Pais e da Ceia do Senhor, eu fiquei refletindo um pouco sobre esse texto. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, é a nossa tradução mais habitual, e os irmãos que puderem, acompanhem a leitura. O título diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jizreelita uma vinha, que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro, ou a sua quantia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote o Jizreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Amém? Os irmãos conhecem bem esse texto. Tem alguns dos nossos irmãos que sabem até decorado esse texto. E eu fiquei pensando algumas coisas quando me lembrei deste texto. Há um tempo atrás, os irmãos vão lembrar, talvez os jovens não, tinha um programa de televisão que chamava O Aprendiz. Era um programa de televisão dirigido no seu primeiro formato pelo Roberto Justus, um administrador, empresário conhecido no Brasil, e a função dele era selecionar uma pessoa para agir como um gestor em uma determinada empresa. E o programa girava em torno disso, vários candidatos que passavam por uma seleção, diversos desafios, para saber qual deles seria escolhido para conseguir aquela função, aquele cargo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós estamos diante de uma negociação. E por que eu falo que nós estamos diante de uma negociação? Porque o capítulo 21, ele está exatamente entre dois fatos da administração do rei Acabe. Se você, chegando na sua casa, fizer a leitura do capítulo de número 20 e do capítulo de número 22, você vai ver Acabe negociando por causa da guerra. Eu não quero entrar nos termos em si dos fatos que levaram Acabe a fazer essas negociações, mas o fato é que o capítulo 21 está no meio dessa sessão de dois momentos de batalha, de guerra. Para encurtar um pouco a história,
lendo o capítulo de número 22, você vai ver que Acabe ele vai à guerra contra a previsão do Senhor e acaba tendo a sua vida ceifada. Então, quando eu olho para esses 3 capítulos, eu consigo compreender que, pelo menos naquele momento da vida, Acabe era um negociador. E quando nós falamos de negócio, olhando para esse texto, o plano ou o objeto principal da negociação seria a vinha do Nabote. Quando nós falamos de vinha, todos nós sabemos que estamos falando de produção de uva. Consequentemente, a uva, na grande maioria dos textos bíblicos, é o produto principal para a fabricação do vinho, que tem a simbologia da alegria ou de conquistas. Frequentemente nós lemos nos textos bíblicos que após uma vitória ou após uma provisão de Deus, o povo comemorava tomando vinho. Então, quando eu olho para esse texto e vejo o Nabote na figura do negociador, o Acabe na figura do negociador, vejo o Nabote recebendo uma proposta e enxergamos a sua vinha como objeto desta negociação, nós passamos a fazer a leitura do que simbolizava a vinha para o Nabote. E aí o texto bíblico diz, e Nabote afirma, que aquela vinha era exatamente a herança dos seus pais. Era aquilo que os seus pais, por toda a vida, conseguiram juntar e transmitiram para o Nabote na sua morte. No direito civil, quando nós falamos de herança, nós estamos falando dos bens em espécie ou material e também das dívidas que aquele que morre no ato da morte transmite para o seu herdeiro, que nós chamamos de espólio. Então, Nabote ele recebe esta herança. Nabote ele agora é possuidor daquilo que um dia foi dos seus pais. E quando nós falamos de herança, de forma muito comum e habitual, via de regra, nós tendemos a pensar em valores econômicos, em dinheiro, imóveis, automóveis. Quem sabe alguém aqui na nossa igreja nesta manhã é herdeiro de uma grande fortuna, de uma casa na praia, uma mansão nas Bahamas e por aí vai. Então, via de regra, se você não é herdeiro, vá recebendo. Quem sabe um dia você vai herdar tal riqueza. Então, quando nós falamos de herança, via de regra, nós pensamos em dinheiro, em bens materiais móveis ou imóveis. Mas nós também precisamos pensar na herança num outro aspecto. Por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja o pessoal da saúde, e no âmbito da saúde, nós hoje conseguimos identificar pessoas com heranças hereditárias não tão positivas. Algumas enfermidades do nosso tempo, a medicina aponta que é uma herança hereditária dos pais, ou do pai, da mãe, dos avós. É muito comum quando você passa por uma consulta médica, o médico na triagem ele fala: o seu pai, a sua mãe, os seus avós tinham hipertensão, tinham diabetes, alguém faleceu de câncer na família. Então, a hereditariedade ou a herança que nós recebemos dos nossos pais, ela não se restringe ou ela não se finda no aspecto material, econômico. Ela pode romper as barreiras da economia e atingir a nossa genética. A herança pode também chegar à nossa vida através da personalidade. Algumas crianças que, tendo seu pai em vida ou não tendo, já sendo órfãos de pai,
ela possui trejeitos que as pessoas quando olham falam, é igual o pai. Ela fala igual o pai, ela caminha igual o pai, ela tem uma determinada mania, um jeito de se comportar específico que revela o pai. Então, a herança, ela é muito mais abrangente do que a comercialização ou o aspecto econômico que, via de regra, nós temos em mente. E por que eu estou passando por esses aspectos da herança? Porque nesta manhã eu gostaria de refletir com você sobre a necessidade de cuidarmos da nossa herança. E se nós capitularizarmos esse texto na nossa mente, na nossa cognição, rompendo os aspectos econômicos, nós vamos conseguir dar muito mais valor para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por exemplo, quando eu falo de herança, meu pai não me deixou uma casa na praia, meu pai não me deixou uma mansão nas Bahamas, meu pai não me deixou uma conta cheia de bitcoins, mas no âmbito material ele nos deixou uma moradia, deixou uma condição para que minha mãe garantisse a subsistência dela, mas sobretudo, a maior herança que na minha casa nós recebemos do meu pai foram os ensinamentos para que nós estudássemos. E às vezes nós não valorizamos esses ensinamentos. Às vezes o tempo vai passando, nós vamos conquistando as coisas e por vezes nós chegamos no culto e vamos embora e não conseguimos refletir o que Deus faz na nossa família. E esses dias, no meu ambiente de trabalho, eu tive acesso a uma pesquisa que foi realizada para um determinado político da região, e na pesquisa foram levantadas diversas informações da população. E no bairro que eu moro, eu tive a informação que apenas 10% das pessoas que moram no meu bairro alcançam o nível superior. Para você compreender, se 100 mil pessoas morar no bairro que eu moro, apenas 10%, apenas 10 mil pessoas alcançariam a formação superior. Quando eu li esse dado, de imediato, no mesmo momento, eu consegui compreender a graça de Deus sobre a minha família e eu consegui compreender como foi importante a instrução que eu recebi do meu pai. Porque numa casa de 4 filhos, todos os 4 possuem nível superior. Eu já alcancei até a pós-graduação. Então, a minha família, ela é uma exceção à regra de onde eu moro. Então, a herança do meu pai, ela extrapolou aquilo que é econômico, que é material, que é pecuniário. Ela se materializou na minha vida através da orientação de buscar o estudo. E eu estou pregando e dizendo isso aqui para você, porque quando nós sabemos qual é a origem da nossa herança, nós conseguimos valorizar ou nos alegrar muito mais do que quando nós desconhecemos. Para que você compreenda, o meu pai vem da roça, a minha mãe vem da roça, de origem muito pobre. O meu pai, a primeira cama que ele comprou foi trabalhando na roça aos 12 anos. Minha mãe andava quilômetros e quilômetros com uma bacia de água na cabeça para conseguir água para sua casa. Então, quando eu vejo que eles venceram essa realidade de pobreza, de miséria, e hoje nós alcançamos uma graduação, uma formação, extrapolando os limites sociais da nossa realidade, eu percebo que a graça de Deus fez com que a herança dos meus pais abençoassem a minha vida. E se a herança dos meus pais fosse uma vinha, eu poderia dizer, eu estou
alegre. A vinha, o vinho, a uva representa a alegria da herança de Deus na minha vida. Então eu quero pregar para você que é pai nesta manhã. O que Deus te deu, as dificuldades que você venceu, aquilo que você superou, é a herança de Deus materializando na vida do seu filho, da sua filha, daqueles que estão ao seu redor. Portanto, cuide da herança de Deus. Talvez você olhe para a sua realidade ainda e hoje não consegue ainda enxergar a proporção disso. Mas para você que é filho, fique um alerta. Conheça a origem, a história dos seus pais. A origem e a história dos nossos pais podem ser muito mais ricas do que nós imaginamos. E por que nós precisamos conhecer? Para que quando o negociador bata na nossa porta, nós não cedamos ou vendamos por qualquer preço. A negociação ou a arte da negociação vai nos ensinar que existem coisas que têm preço, mas outras coisas possuem valor. Aquilo que tem preço eu transaciono, eu vendo, eu compro, eu dou. Aquilo que tem valor eu não consigo mensurar. A Bíblia fala que a salvação de um homem é algo de tanto valor que nem todo o dinheiro do mundo pode pagar a vida de um homem que se rende a Cristo e alcança a salvação. Então eu consigo mensurar economicamente o que tem valor e o que tem preço. E a nossa herança, ela não tem preço, ela tem valor. Porque a palavra de Deus diz que a nossa herança, ela é incorruptível. Porque nós somos os herdeiros imediatos de Cristo. Se Cristo é o Filho do Pai e é o herdeiro por excelência, nós somos co-herdeiros de Cristo por filiação adotiva. O Senhor foi lá, morreu na cruz por nós, se doou por nós e nos adotou para Ele. Então nós precisamos valorizar a herança. A segunda coisa que eu aprendo quando eu olho para a vinha de Nabote é que não adianta você receber herança e não trabalhar para manter a herança. As estatísticas vão dizer que quase 90% dos herdeiros, em menos de 5 anos, acabam com todo o patrimônio deixado pelos pais. Via de regra, é porque os pais trabalharam muito e os herdeiros não participaram deste trabalho. Os herdeiros, via de regra, não frequentam as indústrias, não frequentam os comércios, não sabem como que toca o ramo no qual o pai está inserido. Então, quando ele recebe a herança, ele não tem rumo, ele não tem norte, ele não participou. Então, ele queima muito fácil. É por isso que nós, na condição de herdeiros, precisamos trabalhar. E você, na condição de pai, precisa ensinar aos seus filhos o valor do trabalho. Eu acho bem engraçado quando o Gu vem aqui no final da escola dominical e oferece um chocolate para nós, porque nesse ato nós estamos vendo os pais dele ensinar para ele o valor do trabalho. Ensinar que as coisas não caem do céu, não chegam de mão beijada. Ensinar que tudo tem um custo. A conta de água tem um custo para você tomar um banho quente. A conta de energia tem um custo. A comida que chega no seu prato tem um custo. A roupa que você veste tem um custo. Um sapato que você tem nos pés tem um custo. O objeto, o iPhone que você deseja tem um custo. Tudo é precificado. Nada que entra na nossa casa chega de graça, alguém teve que suar. E aí alguém pode dizer, ou pode se posicionar contra o trabalho, achando que Deus pune o homem por causa do pecado. Mas não, antes do homem pecar, Deus já havia delegado o trabalho para o homem. Deus já havia falado, olha, você vai proteger o jardim e vai lavrar a terra. Então o trabalho é de Deus, o trabalho dignifica, o trabalho te faz alcançar, conquistar. O trabalho é extremamente proveitoso
para nós, como sociedade, como indivíduo. Então nós precisamos continuar o trabalho dos nossos pais. Nós que estamos na condição de filho, nós temos que ter extremo zelo com relação à herança que nós recebemos. E aí não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual. Quais foram os ensinamentos que o seu pai, que a sua mãe te deixou como herança no sentido espiritual? E aqui cabe uma avaliação. Se você como pai ou como mãe não tem transmitido uma herança espiritual para o filho, é o seu dever passar a fazê-lo. Hoje nós temos uma sociedade enfraquecida quanto igreja, porque pais do passado, em alguns aspectos, falharam em transmitir aos filhos aspectos de espiritualidade ou ensinamentos bíblicos. Ou pecaram pelo excesso ou pecaram pela falta. E parece que a nossa sociedade vai dando continuidade a isso. Hoje nós estamos flexibilizando os ensinos, a transmissão do ensinamento bíblico para o jovem, para a criança. Consequentemente, nós teremos, num futuro próximo, uma comunidade evangélica muito mais fraca. Mas aí a palavra de Deus vem e fala para nós, olha, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque aí quando ele crescer, e provavelmente ele vai crescer e fazer algumas besteiras, ele vai se lembrar do que ele foi ensinado e ele não vai se desviar. Então, para que eu continue possuindo e valorizando a herança que eu recebi dos meus pais, eu preciso continuar trabalhando. E aí, por fim, como eu disse, eu quero ser bem breve, nós, após cuidar da nossa herança, ter a nossa herança como um objeto de alegria, trabalhar pela manutenção da nossa herança, nós vamos chegar no último aspecto de resistir às más negociações. Como eu falei, o Acabe, ele era um negociador. E ele faz uma proposta ao Nabote, e para Acabe a proposta era vantajosa. Ele falou, eu te dou uma vinha melhor ou eu te dou uma quantia em dinheiro. Mas a herança para o Nabote, ela não estava apenas condicionada à área geográfica daquela vinha ou que ela era, como ela era precificada. A herança tinha um valor que extrapolava os limites econômicos. Então, peça sabedoria ao Senhor, peça graça a Deus. E não dê de graça, não venda por baixo valor a herança que Deus colocou nas suas mãos. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, de alguma forma, nós somos herdeiros. Nós possuímos uma herança, quer seja no aspecto econômico, quer seja no aspecto espiritual. Se por um lado o meu pai me deixou uma herança me orientando para o estudo, por outro eu tenho uma herança materna que é o desejo ou o dever de oração. Lá em casa, depois que minha mãe se converteu, nós sempre testemunhamos ela em oração. Então, nós temos alguma herança. Como igreja, nós temos uma herança. Nós só conseguimos nos reunir aqui nessa manhã como igreja porque pessoas influenciaram a nossa história para que nós entendêssemos a necessidade da salvação, para que nós compreendêssemos que o Evangelho transforma a nossa vida, a nossa mente, e nós precisamos nos manter na sociedade com uma postura diferenciada. Isso é a nossa herança. A Igreja Batista da Fé, ela é herança de outros crentes que talvez nós nem conhecemos, mas que já militavam a causa do Evangelho na cidade de Poá. Então nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos vestir a camisa e trabalhar para que a nossa herança, ela cresça, ela se valorize. Nós não podemos vender ou trocar a nossa herança a baixo custo. Amém? Era isso que eu queria dizer nesta manhã. Como eu disse, eu queria ser bem rápido.
para que todos vocês tenham condições de festejar junto com os pais, sabendo que o seu pai, aquela pessoa que você vai festejar, é herança do Senhor na sua vida. E sobre você, sobre as suas mãos, sobre os seus ombros, está a responsabilidade de zelar por esta herança. Amém? Deus abençoe os irmãos.